a reconhecer que viver para Cristo é muito mais do que vencer. É encontrar motivos para ser feliz. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. Vira poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. Vira poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Boa noite, seja bem-vindo à nossa última noite da nossa série Espiritualidade Fitness. E eu quero saber o que você aprendeu na nossa série. Há 4 domingos estamos estudando sobre modificações que nós devemos fazer tanto na nossa vida espiritual quanto também na nossa vida física, nós praticarmos esportes, praticarmos atividades físicas. E você conseguiu cumprir todos os desafios? A cada domingo, no final do sermão, o pastor passou um desafio e você conseguiu cumprir? Uma coisa, essa semana você já conseguiu dormir bem, deitar até umas 10 horas da noite, ter uma noite confortável de sono? Pois é, que esses sermões, essas lições não possam ser apenas, você aprendeu apenas no domingo, mas que você possa praticá-las e assim praticar todos os dias e viver até quando Jesus voltar. E nessa noite iremos aprender sobre alimente-se bem, como anda a sua alimentação. Antes do pastor... Eu ia falar pastor Eufrásio. Antes do pastor André, então, trazer-nos a palavra dessa noite, convido você para curvar as suas frontes para nós falarmos com o nosso Deus.
Ó bondoso Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de aprender mais como nós cuidarmos da nossa espiritualidade e também da nossa vida praticando exercícios físicos. Que o Senhor continue usando o pastor André para trazer mais uma vez a sua palavra nessa noite. Suas bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Espiritualidade Fitness. Hoje nós encerramos a nossa série de 4 temas a respeito desses hábitos que nós precisamos incorporar na nossa vida. O primeiro tema nós falamos sobre correr com perseverança. A vida ela pode ser comparada a uma corrida e nós temos que fazer essa corrida. Aí já entramos no segundo tema com companheiros, com pessoas ao nosso lado, porque a nossa caminhada, a nossa corrida, ela será muito mais fácil. A gente viu a importância de termos amigos espirituais, pessoas que a gente mentoreia e pessoas que nos mentoreiam. Isso é fundamental para que a gente tenha uma espiritualidade fitness. E a semana passada nós falamos um pouco sobre o descanso regular. E eu até disse um pouco a respeito dos treinos que eu fazia para a maratona. Ao seguir planilhas, na planilha tinha pelo menos 3 dias na semana que eram descanso. Porque o descanso, se ele não for incorporado ao treino, ele prejudica a nossa performance. E hoje nós vamos falar um pouco, não poderia ser diferente, sobre um hábito que a gente tem que incorporar de verdade, que é a alimentação saudável, alimentar-se bem. E sobre alimentação saudável, esse tema, você pode estar esperando assim, hoje o pastor André, ele vai estar falando sobre alimentação para nós. Não, você percebeu que eu estou fazendo aplicações para que a gente tenha uma espiritualidade fitness. Então, por exemplo, a corrida, correr com perseverança, eu fiz um paralelo com a vida cristã. O descanso, por exemplo, eu fiz um paralelo com o sono e o sábado e o descanso em Cristo. E hoje eu quero fazer um paralelo com você dessa alimentação saudável, mas como que a gente se alimenta espiritualmente para que a nossa espiritualidade ela seja assim uma espiritualidade fitness, uma espiritualidade malhada. Então, veja, o que a alimentação ela pode nos proporcionar. Nessa tela você está vendo aí alguns problemas decorrentes de uma alimentação ruim. E se você não tem uma alimentação saudável, uma alimentação boa, você vai sofrer, por exemplo, de hipertensão. Hipertensão nada mais é do que resultado de um estilo de vida alimentar ruim. Distúrbios hormonais, envelhecimento precoce, má circulação, depressão, insônia. Veja, a semana passada a gente falou bastante sobre o sono, né? E pode ser que você tenha insônia por causa de uma má alimentação. Você come muito à noite, ou você come comida pesada à noite. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, voltando ao tema anterior. Você sabe que a gente nunca deve comer depois das 19 horas. Depois das 19 horas, tudo que você comer vai prejudicar o seu sono. E se você comer, que seja algo bem leve, para não prejudicar o seu sono. Mas veja que tudo que nos prejudica está relacionado à alimentação. Estresse, obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes, enfim, o nosso bem-estar, a nossa longevidade,
depende de uma alimentação saudável. Eu quero mostrar aqui para você agora, você já deve ter ouvido falar a respeito de uma pesquisa que foi feita com um jovem, Morgan Spurlock. Ele propôs fazer uma pesquisa de experiência própria, prática dele, quando ele separou 30 dias. E veja como que foi essa experiência que ele propôs a fazer. Morgan Spurlock, durante 30 dias, ele propôs a comer lanches do McDonald's 3 vezes ao dia, no café da manhã, no almoço e no jantar. E com essa experiência, comendo apenas e somente isso, nessa experiência, que tem um vídeo, inclusive, que você pode ver na internet, Super Size Me, ele acabou ganhando, durante esses 30 dias, 11,1 quilos, 13% de massa, mais 13% de massa corporal. O seu colesterol foi para 230. E ele relata que no final desses 30 dias, nós estamos falando de 30 dias, ele teve alterações de humor, apresentou também disfunção sexual e apresentou alta dose ou taxas de gordura no fígado. Veja com essa experiência na sua própria vida que o Spurlock, ele vivenciou um desastre na sua saúde no final de 30 dias, quando ele se propôs a fazer essa experiência comendo lanches do McDonald's. Isso mostra o quê? Isso mostra que a alimentação ela está intimamente relacionada à nossa saúde, ao nosso bem-estar, ao nosso viver saudável. A alimentação é tudo na nossa vida. E sabe que muitas vezes a gente faz até o famoso dia do lixo. Esse dia do lixo, o famoso junk food, que os americanos dizem, né? O dia do lixo, ele é decorrente do quê? Às vezes é decorrente geralmente das dietas que a gente faz. Quem aqui ainda não fez dieta, né? Todos já fizeram e já fizemos dieta. Existe a dieta da lua, a dieta das proteínas, a dieta de zero carboidrato, a dieta de não sei do que mais. Dieta para tudo que é gosto, dieta de tudo que é forma. E aí, quando a gente faz essas dietas, quando as pessoas fazem essas dietas, geralmente elas colocam no final delas, ou acabam incorporando no seu dia a dia, esse famoso dia do lixo. Quando ela coloca assim, não, todo domingo vai ser o dia do lixo. E aí a pessoa come pizza, come o seu churrasco, bebe refrigerante, come ali as batatas fritas, hambúrgueres. E alguns fazem uso de bebida alcoólica e bebem a sua cerveja, sabe? E comem, e é o dia do lixo. Mas eu quero dizer para você que, veja, quando a gente tem a necessidade de fazer dieta, o simples fato de precisar fazer dieta já indica que algo está errado na nossa vida, no nosso estilo de vida alimentar. Quando você diz assim, eu preciso fazer dieta, saiba que tem algum problema com você. Você não está com um estilo de vida bom, porque o fato de ter que fazer dieta indica isso, tá? E o pior ainda, quando a gente insere na nossa vida o dia do lixo, isso mostra que a gente não entendeu perfeitamente as coisas. Você é o que você come, isso é muito verdadeiro. Você é o que você come. Assim como a sua saúde física e mental,
é grandemente determinada pelo que você consome. Uma espiritualidade saudável e relacionamentos saudáveis dependem muito do que alimenta o seu coração. E agora eu quero fazer com você o paralelo desta noite. O que tem alimentado o seu coração? Assim como essa regra da vida é verdadeira, de que você é aquilo que você come, o seu corpo físico é aquilo que você come, a sua espiritualidade, ela é do jeito que é, por causa do que você come. O que você tem comido espiritualmente falando? O que tem entrado pelos seus sentidos? Quais são os seus relacionamentos são saudáveis? Como você tem se alimentado espiritualmente? Você é aquilo que você come. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Acompanhem comigo a leitura desse texto. Sabe, minha gente, a gente está vivendo o dia do lixo, quase que nessa época de hoje, todos os dias. O versículo 1 diz, o apóstolo Paulo dizendo para o jovem Timóteo: sabe disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Nessa série de conselhos que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, nos últimos dias, e quando eu falo aqui últimos dias, e quando Paulo disse para Timóteo últimos dias, ele estava se referindo aos dias atuais, os dias anteriores à segunda vinda de Cristo, depois da primeira vinda e antes da segunda vinda, últimos dias. Como que os homens seriam? Você vê a lista: traidores, atrevidos, maledicentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E esses tempos nós estamos vivendo hoje, são tempos terríveis. Os homens seriam egoístas, e essa palavra egoísta no original grego tem uma noção mais ou menos assim: a pessoa que beija a si mesma, egoísmo. Pessoa que dá um beijo em si mesma, pessoas seriam egoístas. Muito interessante. E eu quero apresentar aqui para vocês 5 toxinas culturais de baixo valor nutricional. Deixa, antes de fazer a apresentação das 5 toxinas, dizer para você o que vem a ser no corpo humano essa toxina. A toxina nada mais é quando você come algo assim artificial, algo que não é tão saudável. Por exemplo, os alimentos cárneos, eles têm muita toxina. Alimentos que são artificiais, muito corante, tem bastante toxina. E essas toxinas elas acabam intoxicando o nosso organismo, acabam acidificando o nosso organismo. E quando você come mais assim verduras, legumes, frutas, cereais integrais, coisas que são inteiras, integrais, sobretudo verduras e legumes, você acaba eliminando o quê? Toxinas. E você acaba elevando o pH do seu corpo. Você acaba fortalecendo o seu corpo. Sabe, a gente precisa eliminar da nossa vida aquilo que é artificial, aquilo que faz mal. Alimentos cárneos, eles
trazem junto de si essas toxinas e nos intoxicam. Então, quando eu falo aqui da alimentação que nos intoxica, que trazem essa toxina, é isso que eu quero trazer como paralelo para você agora. Então, as 5 toxinas culturais de baixo valor nutricional nos dias de hoje. Primeira toxina, relativismo. Nós estamos vivendo hoje num mundo que nos nutre, vamos dizer assim, um mundo que nos rodeia, ele está nos carregando de relativismo. As pessoas dizem, não, é relativo. Você fala, olha, a Bíblia Sagrada diz isso daqui. E a pessoa diz, não, isso daí, isso é relativo. Sabe, é relativo. Pode ser verdade para você, para mim não é. Porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Fique com a tua verdade, que eu fico com a minha verdade. E se essa Bíblia está fazendo bem para você, fique com a sua Bíblia. Porque eu tenho as minhas verdades. E tudo é relativo. E às vezes a gente apresenta uma verdade incontestável para a pessoa. E a pessoa diz assim, não, isso é relativo. Cuidado com você se alimentar da cultura atual hoje e você acabar se intoxicando com essa toxina chamada relativismo. Mas a segunda toxina cultural dos dias de hoje é justamente o individualismo. E nós falamos que os homens nos últimos dias eles seriam egoístas, eles seriam justamente isso, individualistas. A maldição do nosso século é o individualismo. Por incrível que pareça, e nós falamos isso na série de estudo passado, quando nós estudamos sobre fé customizada, nós estamos individualizando a própria religião, nós estamos individualizando a própria espiritualidade. Por isso, o segundo tema dessa série, nós falamos para cultivar a amizade, porque a gente tem que estar junto de outros. A salvação, ela é verdade, a salvação ela é individual, mas ela desemboca na comunidade. E eu não posso correr sozinho. Eu não posso viver, porque a cultura de hoje, ela mostra o tempo todo o individualismo, e é o mal do século. E a maneira da gente viver a nossa religião, hoje em dia está sendo individualista. Cuidado com essa toxina, porque ela tem baixo valor nutricional. A terceira toxina cultural que eu quero falar com você é o consumismo. O consumismo é uma toxina poderosíssima e a gente tem se alimentado do consumismo. E a gente costuma inclusive dizer e pensar que eu não sou se eu não tiver. Nós não estamos pensando mais assim, eu sou porque Deus disse que eu sou. Não, eu sou se eu tiver, se eu tenho, eu sou. Não é assim. O consumismo, ele está esparramado pelas mídias, o consumismo ele está esparramado em todo lugar, em todo canto, e nós precisamos tomar cuidado com essa toxina, a toxina do consumismo. A quarta toxina cultural de baixo valor nutricional que temos é o subjetivismo. O subjetivismo é aquela toxina que você diz assim, não, é subjetivo, tudo isso é subjetivo. Cuidado que existem coisas que são objetivas. Não subjetivize tudo. E por fim, a quinta toxina cultural é o hedonismo. O que vem a ser o hedonismo? Hedonismo, minha gente, é a busca pelo prazer. Hedonismo é a busca pelo prazer o tempo todo. Para eu me sentir sendo, eu preciso estar sentindo prazer. Isso se torna um vício e eu busco prazer em absolutamente tudo.
E por incrível que pareça, até no aspecto da religião, existe sim um aspecto de hedonismo, porque se aquela religião não me der prazer, eu descarto. Sabe, precisamos tomar cuidado. Cuidado com todos esses 5 elementos culturais que estão à nossa volta, estão espalhados, estão esparramados aí. Cuidado para que não tome conta da sua vida. E cuidado com essas toxinas culturais, porque elas têm sim baixo valor nutricional. Pergunto para você, o que alimenta o seu coração? Saiba que o que alimenta o seu coração está nutrindo o seu caráter. O que alimenta o seu coração nutre o caráter. E eu quero ver aqui com você agora 2 Timóteo, capítulo 3 ainda, no versículo 9, 4 versículos depois daqueles que acabamos de ler. Diz assim: não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, olha, sabe aquele pessoal dos últimos dias? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Sabe aqueles homens? Eles não irão longe, porque eles são insensatos. Não irão longe. E minha gente, uma vez, eu me lembro que eu aconselhei um senhor na área da saúde mesmo, e falei várias coisas para ele na área da saúde, porque ele estava doente, e se ele não incorporasse hábitos saudáveis, imediatamente ele iria morrer assim muito rápido. Eu dei alguns conselhos para ele, eu gosto dessa área da saúde, e eu achei muito estranho que ele no final disse, olha, pastor, eu prefiro não fazer isso, não. E eu senti muito profundo nele ali que ele não estava disposto a vivenciar a abnegação, a deixar de lado alguns hábitos que ele havia incorporado em toda a sua vida, para poder, de alguma maneira, ser curado e incorporar esses hábitos para ajudar o organismo a reagir. E, por fim, depois de alguns meses, ele veio a falecer. Mas, sabe, Paulo ele disse para Timóteo, esse pessoal não vai longe, esse pessoal que se alimenta daquelas toxinas, daquelas 5 toxinas, não irão longe por causa da sua insensatez. Portanto, queridos, alimente-se bem para ter uma espiritualidade saudável. Como, pastor? Então, 2 Timóteo 3,14. Na sequência, Paulo ele disse para Timóteo, quanto a você, porém, deixa eu só fazer uma pausa aqui nessa tela. Timóteo, quanto a você, Timóteo. Anteriormente, Paulo ele descreveu aquele pessoal que não iria muito longe, que nos últimos dias fez a descrição, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, atrevidos. Mas ele diz assim, quanto a você, porém, Timóteo, quanto a você. E aí ele diz isso daqui. Veja comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu, Timóteo. Permaneça naquilo, você sabe de quem você aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu e se apegue, Timóteo, às sagradas letras. Do que Paulo está falando aqui para Timóteo?
que Timóteo deveria se aplicar ao estudo das Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras. E essas Sagradas Letras, ele diz mais, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E no versículo 16 ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra, essa expressão inspirada por Deus, é uma expressão muito interessante que, para traduzi-la do grego para o português, eu acredito que foi meio difícil, porque aí tem a noção de soprada por Deus, pelo Espírito Santo. Soprada, foi falada, soprada por Deus. E ele diz aí que essa palavra inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para a instrução na justiça, para a correção, para a repreensão, para o ensino. Veja, queridos, a Bíblia, ela possui vários autores. E a Bíblia, na verdade, você sabe que ela tem 40 autores. Ela demorou cerca de 1.600 anos para ser toda ela escrita. Desde lá do livro de Jó, que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, até o último livro da Bíblia a ser escrito, demorou aí um período de 1.600 anos. Agora, esse livro não é um livro qualquer. Por isso que Paulo ele disse para Timóteo: sabe as sagradas letras. São letras sagradas, é um livro especial, foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia ela possui vários autores, 40, várias histórias, mas a compreensão de sua mensagem depende de enxergarmos que por trás desses autores há um único autor, com uma grande história unificada, a qual tem como centro e clímax o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus. Minha gente, esse livro ele precisa ser amado por mim e por você. A gente precisa amar esse livro, aprender a amar esse livro. Sabe, a gente não pode deixar assim de ler esse livro, de escutar a respeito desse livro um único dia sequer, porque esse livro ele nos alimenta, ele contém sagradas letras, nos alimenta espiritualmente, tem histórias maravilhosas, tem histórias extraordinárias que apontam para uma única história, a história da salvação, a história de Jesus Cristo, nosso Senhor, como Ele viveu entre nós. O jeito que Ele viveu se tornou um modelo para como nós devemos viver. Jesus foi um homem e deve ser o homem que todos nós devemos ser, um homem exemplar. Mas não só isso. Jesus, ele não é só um exemplo, mas ele se tornou o substituto da raça humana. Ele morreu por nós, ressuscitou e hoje intercede. E um dia voltará. E nós temos que amar a história da salvação, porque a história da salvação é a história da nossa esperança. É a história da vitória da vida sobre a morte. Foi por isso que Martinho Lutero, lá na época da Reforma Protestante, ele cunhou, junto com os outros reformadores, essa expressão sola scriptura. Sola Escritura. E eu quero apresentar aqui para você 4 argumentos que as pessoas usam para não ler a Bíblia. O primeiro é esse daqui. Eu não gosto de ler. E nós estamos vivendo nessa época que as pessoas não gostam de ler. As pessoas gostam mais de, quem sabe, assistir um sermão,
De preferência que o sermão ele seja bom, que a pessoa se expresse bem. As pessoas elas querem ouvir, quem sabe, um sermão, ouvir a Bíblia, mas tem dificuldade de ler. E eu quero dizer para você que é positivo sim você assistir um sermão, assistir uma pregação. É gostoso a gente ouvir um sermão, até ouvir a Bíblia, mas é de fundamental importância você ler. Não precisa ser lido nas folhas de papel, pode ser na sua próprio celular, no seu computador, mas você precisa ler, você precisa anotar, esquadrinhar, cavar fundo, ver o que o texto está dizendo. E isso não é possível simplesmente assistindo um sermão ou ouvindo uma mensagem, porque você precisa ter ali, cavar, como tivesse um instrumento que permitisse o cavar e você consiga encontrar o ouro que está lá nas profundezas. O ouro nem sempre está na superfície, o ouro ele está mais fundo, a gente precisa cavar e para isso você precisa ler, você precisa buscar o texto. Outro argumento, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia Sagrada. Sabe, todos nós temos 24 horas, não preciso dizer isso. Todos nós temos 24 horas, mas a maneira como a gente administra que muda e a maneira como a gente prioriza. Olha, se a Bíblia ela não se tornar prioridade na sua vida, você não vai, de fato, ter tempo, porque as outras coisas vão pular na frente, as outras coisas vão... Sabe, minha gente, a gente precisa priorizar. A gente precisa gastar tempo. Nós vimos na semana passada, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A gente precisa aprender a priorizar. E coloque a Bíblia como prioridade na sua Bíblia. As primeiras horas do dia é um momento importante para fazer isso. Outro argumento que usam, pastor, eu não entendo. Pastor, eu não entendo e é por isso que eu não leio a Bíblia. Sabe, esse seria um argumento válido se hoje o estudo da palavra de Deus não estivesse esparramado. Sabe, nós, por exemplo, que somos adventistas, nós temos um guia de estudo da Bíblia chamado Lição da Escola Sabatina. E a cada 3 meses chega para a gente esse manual e a gente tem a oportunidade de estudar. Então, a gente tem inúmeras maneiras de estudar a Bíblia. A gente tem as classes de escola sabatina. Sabe, essa série que nós estamos estudando aqui é um momento de estudo da Bíblia também, que você vai ganhando compreensão mais e mais a respeito da Bíblia Sagrada. E isso vai somando, isso vai acrescentando informações e a gente vai montando toda uma base para a compreensão da Bíblia. Então, não menospreze os guias de estudo, recorra a pessoas que já têm mais experiência, que você sabe que domina um pouco mais o estudo da Bíblia. Agora, não terceirize. Não terceirize. Você pode recorrer a comentários bíblicos, você pode recorrer a todos os manuais de estudo, mas não terceirize o estudo da Bíblia. Então, essa desculpa, ela não é válida. Não entendo. E o quarto argumento que alguns usam é o seguinte: não acredito, pastor, eu não acredito. Aí, realmente, esse é um argumento que eu não posso fazer nada por você. Se você diz assim, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não acredito, aí você precisa ter revelação, a revelação que eu tive, que Deus me deu a respeito dele, da sua palavra, para que eu pudesse crer.
entende? Então, mas busque crer, peça a Deus, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Esse foi um pedido interessante que um dia uma pessoa fez para Cristo. Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Me ajude, Senhor. E a gente precisa pedir, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Para que você creia e assim passe a ler mais a sua Bíblia. Eu quero apresentar aqui para você 7 razões porque eu acredito na Bíblia. Existem mais, mas eu apresento essas 7 razões porque eu acredito na Bíblia. Primeira razão porque eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus. Autoafirmação. Sabe, minha gente, hoje nós estamos encerrando essa série Espiritualidade Fitness. E a gente está vendo hoje que para a gente ter uma espiritualidade fitness, nós precisamos nos alimentar bem, para estarmos nutridos espiritualmente. E a Bíblia é este pão nutritivo, esse pão 100% integral que a gente precisa comer. Agora, é muito interessante que a Bíblia, ela diz da fonte, a fonte que ela é. Um dos princípios da nutrição é que eu aprendi com o professor Manuel Tapia. Ele me disse, olha, você precisa ler os rótulos dos alimentos. Então, quando você for no supermercado, você só compre aquilo que é uma coisa só. Então, por exemplo, você vai no mercado e compra feijão. O que tem naquele pacote? Feijão. Então, isso é bom para se ingerir. Quando você vai comprar algo que tem isso, aquilo outro, tem 30 ingredientes, uma lista lá de ingredientes, aquilo não é saudável para você. Porque é cheio de mistura, cheio de aditivos que não são naturais. Mas um princípio que eu aprendi é o seguinte, leia os rótulos, veja o que tem naquele negócio que você vai comer. O que tem ali? Aquilo ali vai ser bom para mim. E a Bíblia, ela tem essa autoafirmação. O que vem a ser essa autoafirmação? É justamente, a Bíblia diz assim, é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, ela tem uma origem. Ela não vem misturada com agrotóxicos. Ela não vem misturada com aditivos. Ela é pura, ela vem das mãos do Criador para você. E é alto teor de nutrição. Outra razão porque eu acredito na Bíblia, com a palavra de Deus, é pela sua coerência interna. Veja uma coisa. Eu disse para você que foram 40 autores, num espaço de 1.600 anos. Pois você acredita que esses 40 autores, nesse espaço de 1.600 anos, eles não entram em contradição entre si? Existe uma coerência interna na Bíblia que é algo assim extraordinário. É algo que você não vai ver em nenhuma outra literatura mundial. Por isso eu acredito na Bíblia. Eu acredito porque é um livro de sabedoria, um livro... eu acredito também por causa da preservação do texto sagrado. Você sabia que a Bíblia é o texto antigo mais bem preservado do mundo? Só do Novo Testamento são mais de 5.000 manuscritos. Você tem também a questão da comprovação arqueológica. Nós não acreditamos na Bíblia porque ela é comprovada arqueologicamente, porque senão não seria fé. Mas as grandes descobertas arqueológicas nesses últimos 100 anos têm sido de apoio às histórias bíblicas, como que dizendo, olha, realmente aconteceu essa história, foi verdadeiro.
foi verdadeiro. As suas profecias cumpridas, o seu testemunho interno, enfim, minha gente, eu creio na Bíblia, eu creio. O Salmo 19 diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Sabe, o valor nutricional desse livro é extraordinário. Se pudéssemos dividir, né, nas vitaminas, entre os nutrientes que nós precisamos no corpo humano, a Bíblia Sagrada ela teria praticamente todos. E os que não tivessem indicaria, os que não têm indicaria, porque ela fala, olha, tenha amizades boas, pense naquilo que é bom, ela vai indicando as vitaminas, onde encontrar as vitaminas. A Bíblia é o grande manual de nutrição que nós temos. E mais do que isso, na Bíblia nós encontramos a própria nutrição, porque a Bíblia ela funciona como um pão que veio do céu para nós. E ela nos alimenta, ela supre todas as nossas necessidades nutricionais. Por quê? Porque a Bíblia é inspirada por Deus. Por quê? Porque ela é útil para o ensino, porque ela é útil para a repreensão, porque ela é útil para a correção, para a instrução na justiça. A Bíblia, ela não é um livro simplesmente, ela é um objeto de transformação quando é aplicado na nossa vida. Howard e William Hendricks, pai e filho, eles disseram: a Bíblia não foi escrita para satisfazer a sua curiosidade, mas para ajudar a se conformar à imagem de Cristo. Não para fazer um pecador mais esperto, mas para fazê-lo semelhante ao Salvador. Não para preencher sua mente com uma coleção de fatos bíblicos, mas para transformar a sua vida. Esse é o objetivo da Bíblia Sagrada, é transformar a nossa vida. A Bíblia ela tem esse poder transformador. Por quê? Porque ela veio de Deus. Na palavra de Deus existe, é como uma semente. Nela existe um princípio germinativo. Quando ela encontra uma terra fofa, uma terra úmida, uma terra molhada em mim, ela vai crescer e vai germinar e vai frutificar e vai transformar. A Bíblia é como um martelo que vai quebrando aqueles pedaços do nosso coração que estão endurecidos. A Bíblia ela é como o pão que supre as nossas necessidades nutricionais e ela nos transforma. No versículo 15, Paulo ele disse para Timóteo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, Timóteo, desde criança, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É assim que funciona esse processo de nutrição. E Paulo disse para Timóteo: Timóteo, a Bíblia pode se tornar sábio para a salvação. E é disso que nós precisamos. Nós estamos falando sobre espiritualidade forte, espiritualidade fitness. E para que a gente esteja forte fisicamente, a gente precisa estar bem nutrido, é o princípio básico. E para que você esteja forte espiritualmente, você precisa se nutrir com o pão da palavra de Deus. Por favor, entenda isso de uma vez por todas. Nós precisamos praticar isso, nós precisamos nos alimentar da palavra. E Paulo disse isso para Timóteo. Veja como que funciona o desafio da nossa mudança. Por meio da palavra de Deus, a gente vai recebendo as informações necessárias, informações relacionadas
ao ensino, à repreensão, à correção, nós vamos ponderando tudo isso. E isso vai fazendo parte dos nossos valores como pessoa, como cristãos. E a partir do momento que eu vou reconstruindo esses hábitos, eu vou praticando, esse gap acontece na minha vida e na sua vida, a prática ela se instaura em mim e eu me alimento, me nutro com a palavra. E vai acontecendo essa transformação. Mas essa transformação, ela só acontece quando eu priorizo a palavra e quando eu incorporo em minha vida, quando eu pratico na minha vida. É aquela frase que o Senhor Jesus disse, né? Você se lembra bem. Aquele do Sermão do Monte, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem que edificou a casa sobre uma areia, e aí quando veio os ventos e as tempestades, a casa caiu. Mas aquele que ouviu as minhas palavras, Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras, ele se referindo àquelas que ele havia dito do Sermão do Monte, e as pratica, é comparado ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E aí veio as lutas, as tempestades, e a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, porque ela gerou transformação, e a transformação é o que nós estamos buscando. Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, persevera, corra com perseverança, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Sabe, muito da nossa nutrição espiritual tem que ver com a prática da palavra. Praticar aquilo que ouvimos, praticar aquilo que recebemos de Deus como pão espiritual. Por favor, se alimente da palavra, para que você tenha essa espiritualidade fitness que nós estamos buscando. Para que o homem de Deus, diz 2 Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E eu gosto dessa frase do teólogo N.T. Wright. N.T. Wright, ele diz: você precisa se lembrar de que tem nas mãos não apenas o livro mais famoso do mundo, mas um livro que tem o poder extraordinário para mudar vidas, mudar comunidades, mudar o mundo. Você tem nas mãos o livro que pode mudar a sua vida. Você precisa de transformação? Eu preciso. Eu preciso de transformação diária. Eu preciso de conversão diária. E é por meio da palavra. A palavra sendo recebida por mim, crida por mim e obedecida e praticada. Ela tem um poder. Ela tem o poder de transformar a minha vida. Palavra de Deus. Palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Ela tem o poder de mudar o mundo inteiro. E eu quero agora passar para você, e eu estou partindo para o encerramento, 7 dicas para uma vida de meditação na Bíblia. 7 dicas simples, básicas. Primeiro, separe um horário. Separe um horário. E já vou na segunda, separe um local também. É a primeira coisa. Sabe, você tem que ter um horário que você diz assim: todos os dias, às 6 horas da manhã, é o meu momento com o Senhor Deus. E eu vou buscar o Senhor Deus na palavra e por meio da oração.
eu vou me alimentar, eu vou me nutrir espiritualmente. Separe um tempo, um horário, e separe um local. Um local. Ah, pastor, mas eu vou no carro ouvindo uma pregação, vou ouvindo a Bíblia. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa quando você tem um local com horário já estabelecido que você come, você bebe, você se alimenta, você se nutre, você se hidrata da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, terceira dica, ore para que Deus fale ao seu coração. Senhor, fale comigo na sua palavra. Mantenha a frequência diária, isso é muito importante, não pode ser um negócio que eu faço só no sábado ou só no domingo. Tem que ser algo todos os dias, cada dia, todo dia, frequência diária. Quinta dica, leia trechos curtos. Sabe, às vezes a gente desanima, porque a gente fala, não, vou começar em Gênesis e vou até Apocalipse. E aí a gente pensa que é assim que deve ser todas as vezes. Não, não necessariamente. A Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é um conjunto de livros. E você pode simplesmente, por exemplo, focar em um livro. Eu, pessoalmente, eu gosto de fazer isso. Então você lê um livro, depois que você termina aquele livro, você lê assim, pausadamente, com calma, mesmo que demore um mês só naquele livro, não tem problema. Mesmo que você leia aquele livro e fala assim, não, eu vou ler tudo de novo. Não tem problema. Você pode focar em trechos curtos. Você pode também, junto, fazer o ano bíblico, né? Começar em Gênesis e vai lendo 4 capítulos por dia, até chegar no Apocalipse, e aí num ano você vai completar a Bíblia. Tem vários métodos, mas faça o que você achar mais assim, nutritivo para você. Agora, não menospreze aquelas partes que você não gosta de ler, porque ali também tem nutrição. Da mesma maneira que você não pode, por exemplo, comer só cenoura. Não, coma a beterraba também, coma o aipo, o salsão, coma o brócolis. Eu gosto de fazer suco de aipo, que alguns chamam de salsão, com pepino e limão. Fica uma delícia e é excelente para eliminar toxinas, viu? Tá aí uma dica. Eu coloco na centrífuga e sai só o suco e é bom para desintoxicar o organismo. Então, leia trechos curtos. A sexta dica que eu dou para você é: tenha um caderno e uma caneta para notas. Tá? Então, faça ali as suas anotações. Eu admiro muito, eu sigo no Twitter o pastor Adolfo Soares, e ele posta diariamente, às vezes algumas fotos ali, ele posta fotos de observações que ele faz do Reavivados pela Tua Palavra. Reavivados pela Palavra é um método que a Igreja Adventista lançou há alguns anos atrás, que você lê um capítulo da Bíblia por dia. E você medita naquele um capítulo da Bíblia, e num espaço aí de 4 anos e pouco, você termina a Bíblia, e ele faz ali anotações, as impressões que ele pretende praticar daquele texto. É muito interessante, faça anotações. Coloque em prática, não poderia ser diferente, né? Porque se eu não coloco em prática aquilo que eu li, aquilo que eu recebi como informação, a prática ela vai diferenciar e vai fazer diferença na minha vida. Minha gente, o para refletir e praticar de hoje, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer um resumo da série para você.
espiritualidade fitness. O que você aprendeu dessa série? Você aprendeu que precisa correr com perseverança, abraçar a fé e ir firme, com perseverança, correr a corrida que Deus te propôs e ir até o fim. Inspirado pelos homens do passado, mas fazendo a sua parte, transpirando. Sabe, a gente viu também nessa série que a gente precisa ter parceiros, a gente precisa cultivar parcerias. Nós não podemos correr sozinhos, nós temos que ir juntos, porque o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. A gente viu também que fundamental para a boa corrida, para a boa caminhada cristã, para a espiritualidade malhada, espiritualidade forte, é descansarmos com regularidade. E por fim, a gente viu também, hoje, justamente a respeito da nutrição. Eu preciso me alimentar bem, de forma nutritiva. Qual a decisão ou qual as decisões que você tomou? Quais os hábitos saudáveis que você incorporou na sua vida? Eu quero pedir que você, de fato, incorpore na sua vida esses hábitos saudáveis. Eu quero fazer esse apelo para você. Por favor, não se contente com uma espiritualidade medíocre, uma espiritualidade raquítica, porque disso o mundo já está cheio. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos nos engajar nessa corrida e ir até o fim e ter uma performance que vai de dentro para fora, muito forte. Para isso, nós demos aqui o caminho para você. Reflita, pratique, e eu tenho certeza que a sua espiritualidade vai ser tão forte, tão autêntica, tão verdadeira, tão dinâmica, que você vai, inclusive, poder levantar muitas pessoas que estão caídas, e essas pessoas vão ver a luz em você e vão glorificar o Pai que estás nos céus. Quero fazer uma oração por você nesse momento, e a minha oração é especialmente pela sua vida espiritual. Curve a sua cabeça se você puder, feche seus olhos, com a sua decisão já tomada, e vamos orar. Amado Pai, eu oro por esse teu filho, essa tua filha, que nos acompanhou nessa série Espiritualidade Fitness, e que de verdade, Senhor, o Senhor nos ajude a incorporarmos em nossa vida esses 4 hábitos saudáveis que precisam sim ser incorporados para que a nossa espiritualidade ela seja forte. Dá essa graça a todos e cada um de nós. É o que nós te pedimos juntos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.